O subterrâneo da alma. O que nos revela o homem do subsolo? Quem é o homem do subsolo? Ele não tem nome, não tem pátria, não representa um povo, uma ideologia, uma esperança. Ele é, como Dostoiévski o apresenta, uma voz amarga, isolada e profundamente consciente. Consciente até demais. Ele vive recluso, afastado do mundo, em um lugar que não é apenas físico, mas psicológico, o subterrâneo. Um espaço simbólico onde ele se refugia da sociedade, das convenções, das falsas moralidades e, acima de tudo, de si mesmo. O livro Notas do Subterrâneo foi publicado em 1864 e marca uma transição na obra de Dostoiévski. É uma obra curta, mas densa, que antecipa os grandes temas que ele exploraria nos seus romances posteriores, como Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov e O Idiota. Aqui, ele abandona a narrativa tradicional para mergulhar diretamente na mente de um personagem que parece querer confessar, mas não redimir, suas dores, seus ódios, suas contradições. Esse homem do subsolo é, na verdade, um espelho. Um espelho distorcido, mas brutalmente honesto. Ele nos mostra algo que geralmente não queremos ver: os recônditos sombrios da alma humana. Ele fala sem filtros, sem compromissos com a verdade objetiva, apenas com a sua verdade interior, que é instável, amarga e feroz. Dostoiévski constrói, com maestria, um personagem que é a antítese do ideal racionalista do século XIX. Em vez do homem lógico, científico, progressista, aquele que acredita que o mundo pode ser melhorado com razão e boa vontade, temos aqui um sujeito que desafia todas essas certezas. Ele diz: sou um homem doente, sou um homem mau, e ainda assim é impossível ignorá-lo, porque algo nele nos toca, algo nele é de algum modo familiar. Mas o que exatamente esse homem tem a nos dizer? O homem do subsolo começa sua confissão com um ataque direto à razão, ou melhor, ao culto da razão que tomava conta da Europa em sua época. Contra o otimismo iluminista, que acreditava no progresso humano por meio da ciência, da lógica e da educação, ele levanta uma objeção provocadora. E se o homem não quiser melhorar? E se ele rejeitar a razão só para afirmar sua liberdade? Essa é uma das ideias mais radicais do livro. O homem do subsolo reconhece que o ser humano, mesmo conhecendo o que é bom e racional, escolhe muitas vezes o contrário. Escolhe a destruição, o caos, o sofrimento. Não por ignorância, mas por desafio. Como se dissesse: sou livre o bastante para agir contra mim mesmo. Para ele, o livre-arbítrio é tão sagrado que o homem prefere sofrer por vontade própria do que ser salvo por uma razão imposta de fora. E aí está o paradoxo central, a irracionalidade como forma de liberdade. O personagem zomba da ideia de que o ser humano seja previsível como uma equação matemática. 2 mais 2 são 4. Ele repete ironicamente. Mas e se, por puro capricho, eu quiser que 2 mais 2 seja 5? O que fazer com esse impulso caótico que habita dentro de nós? Essa crítica vai além da filosofia. É uma crítica existencial. Ele acusa a razão de ignorar o que há de mais humano, o desejo, o capricho, a dor, o orgulho. E é justamente o orgulho o que o move. Ou melhor, o que o destrói. O homem do subsolo é ferido em seu orgulho de forma constante. Ele se ressente do mundo, dos outros, mas também de si mesmo. Sabe que é fraco, mas não aceita sua fraqueza, e por isso se isola. Ele não age, ele não luta, ele não muda. Ele rumina suas humilhações, suas frustrações, suas mágoas. Mas sua consciência é tão afiada que ele transforma tudo isso em reflexão. E é aí que Dostoiévski nos prende, porque mesmo na sua miséria, o homem do subsolo revela verdades desconfortáveis. Ele nos mostra que muitas vezes preferimos viver na dor conhecida do que arriscar a cura, que podemos sabotar nossa própria felicidade por medo de nos entregar,
porque o orgulho ferido pode nos tornar cínicos, paralisados, irônicos até o fim. Depois de longas páginas de confissão solitária, o homem do subsolo passa a narrar episódios de sua vida. E aqui Dostoiévski mostra, com maestria, como o abismo interior se manifesta nas relações humanas. O isolamento, o ressentimento, a vergonha, a vaidade. Tudo isso ganha forma em seus encontros com os outros. Há um momento emblemático. Ele é convidado para um jantar com antigos colegas de escola. Mas, ao invés de encontrar neles uma chance de conexão, o que sente é desprezo. Ele projeta neles toda a sua raiva acumulada, sua inferioridade. Sente-se julgado, excluído, invisível. Ao mesmo tempo, deseja desesperadamente ser reconhecido, respeitado, admirado. O resultado é uma série de humilhações silenciosas, de diálogos atravessados por orgulho e rancor. Esse retrato psicológico é desconcertante porque é profundamente humano. Quantas vezes, mesmo em meio a pessoas, nos sentimos sozinhos? Quantas vezes sabotamos a chance de um vínculo real por medo de sermos feridos? O homem do subsolo é mestre em afastar o que deseja. Ele quer contato, mas o recusa. Quer amor, mas o destrói. É nesse contexto que entra Lisa, uma jovem prostituta que o protagonista conhece após o jantar. Com ela, há um momento de aparente abertura. Eles conversam e o homem do subsolo fala sobre sofrimento, sobre o vazio da vida, sobre como o orgulho pode nos matar por dentro. Liza o escuta. Vê nele uma dor verdadeira. E talvez, pela primeira vez, alguém o veja além de suas máscaras. Mas, quando Liza o procura depois, ele não consegue receber esse gesto de amor. Ao invés disso, a humilha, a insulta, a machuca. Por quê? Porque o orgulho ainda grita mais alto. Porque aceitar o amor de Liza seria admitir sua vulnerabilidade. E o homem do subsolo não suporta se ver como alguém digno de ser amado. O momento mais humano do livro é também o mais trágico. Ele destrói a única chance de salvação que teve. E ao fazer isso se condena, mais uma vez, ao subsolo. O que é, afinal, o subsolo? Não se trata apenas de um lugar literal ou físico. Dostoiévski constrói aqui uma metáfora poderosíssima. O subsolo é o espaço psíquico onde habitam nossas dores, nossos rancores, as verdades que evitamos encarar. É o porão escuro da alma, aquele canto que evitamos visitar, mas que guarda tudo o que foi reprimido, negado, abandonado. O homem do subsolo vive nesse lugar e nele constrói sua identidade. Ele renega a razão, zomba da lógica, ironiza a moralidade. Mas tudo isso é uma máscara defensiva. No fundo, ele sofre porque é humano, porque deseja amar e ser amado, porque sente culpa, porque anseia por sentido. A grande tragédia é que ele não consegue sair de si mesmo. E essa é uma crítica central de Dostoiévski. O excesso de introspecção, quando não é equilibrado por uma abertura ao outro, pode levar ao narcisismo, à estagnação, à autodestruição. O subsolo é necessário, todos temos um, mas viver permanentemente nele, como o protagonista faz, é morrer aos poucos. O autor parece nos dizer que a liberdade sem amor leva à ruína, a inteligência sem compaixão vira crueldade. A consciência sem transcendência se torna desespero. Por isso, Notas do Subterrâneo não é apenas uma crítica ao racionalismo do século XIX, mas também uma advertência sobre o ego moderno. Quando nos tornamos prisioneiros de nós mesmos, perdemos a capacidade de viver. O livro termina sem redenção. O homem do subsolo permanece em sua caverna interior. Não há reconciliação, não há crescimento visível. Ele apenas escreve, expõe suas feridas ao leitor, talvez como último pedido de socorro, talvez como vingança contra o mundo. E esse final incompleto, incômodo, é precisamente o que o torna tão impactante. Dostoiévski não nos entrega respostas fáceis. Ele nos oferece um espelho e nos desafia a olhar para dentro. O homem do subsolo
é um espelho quebrado, e no reflexo distorcido que ele nos mostra, vemos pedaços de nós mesmos. Ele é exagerado, sarcástico, cheio de contradições, mas quem nunca se sentiu deslocado? Quem nunca preferiu o isolamento ao risco do afeto? Quem nunca escolheu sabotar algo bom por medo de ser vulnerável? Dostoiévski, com sua maestria psicológica, antecipa uma série de dilemas que hoje reconhecemos com outros nomes: alienação, niilismo, transtornos da autoestima, autossabotagem, existencialismo. O que ele chama de subsolo, nós hoje talvez chamássemos de inconsciente ferido ou de dor não elaborada, mas a essência permanece. Há em cada ser humano uma profundidade que, quando ignorada, pode engolir tudo. Por isso, o livro nos convoca à responsabilidade de olhar para dentro, mas não para ficarmos presos nesse olhar. O convite é a integração. Ao reconhecimento de nossas sombras, sim, mas também a busca pela reconciliação com o mundo, com os outros, com nós mesmos. O homem do subsolo falha nessa tarefa. Ele é um alerta, uma advertência, uma figura limite, mas, ao mesmo tempo, ele também é um ser humano real. E é nessa realidade crua, desconfortável e muitas vezes brutal que reside sua força. Ele nos lembra que todos somos capazes de cair nesse abismo interior. Mas também, ao reconhecê-lo, talvez possamos criar um caminho de saída. A obra de Dostoiévski nunca fecha as portas. Ele nos mostra o subsolo, mas não diz que devemos permanecer lá. Pelo contrário, ao nos mostrar a prisão, ele nos convida a desejar a liberdade. Ao nos fazer ouvir o monólogo do sofrimento, ele nos prepara para dialogar com nossa própria alma e com as almas dos outros. No fim, Notas do Subterrâneo não é só sobre um homem perdido. É sobre o que acontece quando perdemos o vínculo com o amor, com a fé, com o sentido. E é um lembrete de que, apesar da escuridão do subsolo, sempre há uma possibilidade, por menor que seja, de ascender. Essa possibilidade está no reconhecimento sincero de quem somos, na coragem de sair das cavernas internas e encarar a luz, mesmo que ela ofusque no início. Dostoiévski não romantiza esse processo. Ele sabe que é difícil, ambíguo, doloroso, mas também sabe que só ali está a verdadeira liberdade. Então, ao terminar esse mergulho no subterrâneo da alma, a pergunta que ecoa é: o que em mim também vive no subsolo? E mais importante, estou disposto a subir